Olá, amigos, sejam bem-vindos ao canal Defesa da Fé. Aqui quem vos fala é seu amigo, seu irmão em Cristo, irmão Medeiros. Antes de começar a falar, eu gostaria que você se inscrevesse, deixasse o seu like, compartilhasse e ativasse o sininho de notificação. Assim você dá uma força pro canal, os vídeos vão ser recomendados para outras pessoas e isso vai ser uma bênção para a sua vida e para a vida das pessoas. Sem demora, hoje eu ia falar a respeito do batismo. Já está preparado o vídeo, mas devido a muitos comentários que colocaram aqui, me questionando a respeito do dízimo, o dízimo já vai hoje já. E falando de dízimo no Novo Testamento, para deixar isso bem claro. E respondendo algumas questões aqui já para quem comentou meus vídeos, irrelevante eu aparecer. Você nota que esses vídeos deles, ele tem muito corte, porque tem que editar, dá trabalho, e eu não quero ter esse trabalho. Porém, a minha vida está em ordem, eu posso mostrar meu rosto a hora que eu quiser. E se o Thiago Lima, Rômulo Marasquim, Humberto Voltes, Romilson Ferreira e Rubens Sodré ou outros aí ficarem incomodados, posso debater com qualquer um deles numa live ao vivo. Porque aqui a resposta na ponta da língua, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus e por revelação do Espírito Santo. Entenderam? E qualquer um que é discípulo dele, se acha apto para debater comigo, demorou. Pode ser no Facebook, aqui ou em qualquer lugar ao vivo. Aí vocês veem meu rosto. Outra coisa, se vocês não se acham apto, conte para eles, para os seus vossos mentores, e eles podem debater comigo quando quiser, tá bom? Outra coisa, quero deixar bem claro que falar a verdade não é falar mal. Eu vou explicar a diferença entre falar mal e falar a verdade. Falar a verdade é comentar a respeito daquilo que eles falam aqui. Por exemplo, daqui a pouco você vai ver um vídeo e depois desse vídeo, de uma abobrinha que o Thiago Lima falou, depois do vídeo eu vou falar sobre o dízimo, tá certo? Aí você vê o que é falar a verdade e falar mal. O camarada fala do livro de Enoque. Para começar, nem havia escrito na época de Enoque. Outra coisa, mesmo que tivesse, esse livro jamais sobreviveria a um dilúvio. Você concorda comigo? 40 dias, 40 noites e o livro ainda vai sobreviver? Tá de brincadeira. Aí o camarada faz um PDF, cobra R$14,90, não é? Vende lá na Hotmart. E aí? Para comentar uma heresia, eu tenho esse livro. Eu posso te garantir que é uma heresia. Compre o livro então e leia, depois você fala se é ou não é heresia. Além disso, e aí, a lei que é de Deus para Moisés, a revelação para Moisés, ele fala que foi o diabo que deu. Sabe o que é falar mal? É falar sem prova. Igual o Cabo da Ciolo fez, igual ele faz, igual o Rômulo Marasquim faz, chamando todo mundo de satanista, de maçom, e o Cabo da Ciolo ainda disse que o Marco Feliciano tinha pombagira. Quando o Marco Feliciano disse prova, sabe o que ele falou? Tem envolvimento. O Marco Feliciano falou, prova que eu sou maçom, ele falou, tem envolvimento. Ah, então tá bom. Você já viu falar alguma vez que o Thiago Lima é maçom, que o Rômulo Marasquim é maçom, que eles são satanistas, isso, aquilo, aquilo outro? Eu não falo. Porque para falar tem que ter prova. Então eu não estou falando mal, eu estou falando a verdade, desmascarando as falsas doutrinas. Segue o vídeo aí, daqui a pouco nós voltamos. Ele serve é um Deus de vingança, é um Deus que precisa de um tabernáculo ou um templo físico, é um Deus que precisa de dinheiro, é um Deus que não trabalha com amor, e sim com o ódio. Eu vou fazer com que vocês entendam, depois eu vou fazer um vídeo totalmente explicativo sobre Jabulon, que é Javé, o anjo Javé, aquele que se encontrou com Moisés na sarça ardente e passou várias instruções ao povo hebreu enquanto eles estavam no deserto. Perceba lá, leia novamente em Gênesis, em Êxodo, que não era o próprio Criador, e sim um anjo, ok? Anjo que fez coisas e passou coisas a Moisés, meio que incoerentes às verdadeiras coisas do Criador. Um anjo que pedia sacrifícios de animais, um anjo que pedia a construção de um local físico, e um anjo, assim como Salomão, declarou ali para todos, um anjo que vivia nas trevas, ok? Esse é um deles. Bom, você viu o vídeo aí, eu te pergunto, eu sou o sistema religioso? O sistema religioso que inventou foi ele. Porque ele ensina preceitos de homem, eu estou ensinando a palavra de Deus. Ele prefere comentar o livro apócrifo de Enoque e eu prefiro comentar a lei que Deus deu a Moisés. Entende a diferença entre um e outro? Quem é religioso e quem é espiritual? E aí ele cobra R$14,90 e coloca lá na Hotmart para vender. Então não é eu que sou sistema religioso. Sistema religioso é ele, tá certo? São eles, os desigrejados, que inventaram o sistema religioso. Nós, a igreja, nós somos espirituais. Segundo os comentários, vocês queriam o Novo Testamento? Vamos?
Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 23, versículo 23, desculpe, diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Fazer essas coisas sem omitir aquelas. Jesus não disse que é para parar de fazer, ele diz: faça essas coisas sem omitir aquelas. Alguém vai dizer: não, o Novo Testamento não começa aí, porque está escrito lá em Hebreus que para que o Novo Testamento, o Testamento tenha vigor, o testador tem que estar morto. Bom, isso é uma questão que eu vou tratar num outro vídeo, mas a Bíblia ela mesma se explica. Não é Hebreus que vai explicar as coisas. Quem pode explicar melhor é o próprio dono da igreja, que é Jesus. Lucas 16, sabe o que Jesus falou? Que a lei e os profetas duram até João Batista. Ou seja, quando ele falou isso para o fariseu, João Batista estava morto. Aqui já era graça. Deixando bem claro. Então, Hebreus já está excluído, embora trataremos num outro vídeo. Também, Jesus falou com a mulher samaritana, por exemplo, né? Já sabemos que 95% das pessoas que estavam em Jerusalém e nos arredores de Israel nem eram judeus. A maioria dos judeus nessa época vivia na Espanha, 95% estavam na Espanha, entre outras coisas. Mas, no dia de Pentecostes, senão alguém vai dizer que ele se dirigiu ao fariseu, o fariseu era judeu, eles falavam em outras línguas, em outros idiomas. E a Bíblia diz que cada um entendia na sua própria língua materna, mostrando que os crentes convertidos da igreja primitiva não eram só judeus, eram outros. Agora, o que nós temos como regra de fé para quem crê em Jesus? É o Sermão da Montanha. A doutrina do crente é o Sermão da Montanha. É Mateus capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. É o Sermão da Montanha. Sabe o que está escrito em Mateus capítulo 5, versículo 20? Porque eu digo, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Ou seja, você pede para caminhar 1 milha, caminha 2, tem 2 túnicas, reparte com quem não tem nada, entre outras coisas. A nossa justiça ela tem que exceder a dos fariseus. E os fariseus deram dízimo, mas desprezavam outros preceitos. Então, vamos ver se os crentes primitivos seguiam o que está escrito em Mateus capítulo 5, seguiam o Sermão da Montanha. Vamos deixar a própria Bíblia responder. Atos capítulo 4, versículo 34. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Eles não davam dízimo, dava tudo. A justiça deles excedia em muito a dos escribas e fariseus. Entende onde eu quero chegar? E era dinheiro, não era alimento. Até porque só quem é agricultor ou tem quitanda que pode honrar o Senhor. Havia metalúrgica naquela época, tá de sacanagem, né? Tem certas coisas que eu ouço que eu falo, meu Deus, como é que a pessoa pode acreditar num negócio desse? E depositavam aos pés dos apóstolos. Se não tinha obra de Deus, como eles depositavam, ou por que depositavam no pés dos apóstolos? Por que eles mesmos não faziam o que bem entendiam com o seu dinheiro? Porque havia obra de Deus. E também eram várias pessoas de várias nacionalidades. Isso não era aplicado apenas para judeus. As pessoas que compraram essa ideia de Mateus capítulo 5 não eram só judeus. Não direciona só para judeus. Por isso e por outras coisas eu digo que nem de fariseu eu posso chamar o Tiago Lima, o Rômulo Marasquim e Humberto Volts. Os crentes da igreja primitiva excediam em muito a justiça dos fariseus. Estes, nem o que os fariseus faziam, eles fazem. E aí vem chamar pastor de canguru. São avarentos. Querem apenas vender seus cursos de grande tribulação. Querem ajuda. Fica pedindo dinheiro para os seus canais. Querem vender PDFs abobrinha de coisas que não tem nada a ver. Entende onde eu quero chegar? Então o Novo Testamento fala sobre dinheiro. Fala sobre a obra de Deus. E eles faziam muito mais porque eram espirituais. Então, deixando bem claro aqui, tá bom? Vocês já entenderam? E outra, falaremos mais. Eu quero destrinchar tudo que ele falou. Melquisedeque, todos esses vídeos que eles falam de dízimo aí, eu vou comentar detalhadamente. Isso daqui foi só um resumo, tá bom? Deus abençoe, até o próximo vídeo. Lembrando que todo sábado
né, durante 7 sábados consecutivos, eu vou estar falando sobre as 7 festas do Senhor, às 3 horas da tarde. E depois, quando acabar o estudo, falarei sobre a lei de Deus, que não é de Moisés. Eu pergunto para você, pode alguma coisa ruim vir de Deus? Se Deus deu a lei, porque ela é boa. Se ela não está em vigor hoje, nós vamos aprender o porquê. Mas ruim ela nunca foi. Porque ela vem de Deus. Tudo que vem de Deus para você é bom. É melhor do que o livro de Enoque. Deus abençoe.